Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre como vencer as batalhas dessa vida. E ela está baseada em 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 30. Eu não vou ler todo o capítulo, todos os versículos, porque nós temos pouco tempo aqui. Mas eu quero desafiar você a ler na sua casa e ver o que Deus fez na vida de Josafá e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Essa palavra deve ter pelo menos aí 2 partes e eu quero ministrar a primeira parte a você nesse dia. Então abra o teu coração para que você possa receber aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Quero ler apenas alguns versículos com você para você entender. O versículo 1 diz: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Azazão Tamar, isto é, em Gedi. Olha que interessante, a Bíblia diz no capítulo 19 que Josafá, ele restaura o culto a Deus, ele restaura, a espiritualidade do seu povo, ele começa a fazer algo tremendo ali em Israel. Mas logo após ele fazer essa restauração, o que acontece? Os povos daquela região se levantam contra eles, os povos de Moabe e de Amon, junto, se levantam contra Josafá. Meu irmão, você já sentiu às vezes que você faz tudo certo, está fazendo tudo certo, de repente uma luta aparece, uma prova aparece, uma situação adversa surge? Assim será, e assim é, e assim será a nossa vida. Enquanto nós estivermos na terra, não se engane, as lutas vão existir, as batalhas vão existir. Enquanto você estiver na terra, você vai estar guerreando, espiritualmente, até que o grande dia chegue e você vai estar com o Senhor eternamente. No céu, a Bíblia diz, no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, no céu não haverá mais lágrima, mas é no céu. Enquanto estamos na terra, estamos sujeitos às batalhas da vida. E estudando essa passagem, eu aprendi com Josafá alguns princípios que eu quero passar para você, para que você também possa ser um vencedor. Josafá venceu essas batalhas, essa batalha em específico, porque ele entendeu alguns valores, alguns princípios fundamentais para ter vitória. Se você aplicar na sua vida esses princípios, esses valores, você também terá vitória. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, que você esteja atento àquilo que você vai aprender nesse dia, para que quando as batalhas surgirem, ou se as batalhas já estão na sua vida, você possa vencê-las em nome de Jesus. Logo no versículo 3, olha o que diz: Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Olha que tremendo, querido. Primeira coisa que Josafá faz diante da adversidade, diante da dificuldade, diante da crise que foi instaurada, diante da batalha, primeira coisa, ele foi consultar o Senhor. Ele foi orar a Deus, ele foi buscar a Deus. A Bíblia fala que não só em oração, mas em jejum. Eu quero te perguntar nesse dia, o que você tem feito diante das batalhas da vida? A tendência natural do ser humano é quando ele faz tudo certo e algo dá errado, é ele murmurar, é ele reclamar, é ele ficar inconformado porque fez tudo certo e agora está dando tudo errado. Não, entenda, meu irmão, minha irmã, compreenda aquilo que Deus está falando com você nesse dia. Se você fizer tudo certo e mesmo assim as coisas aparentemente derem errado, batalhas surgirem na sua vida, a expectativa de Deus com respeito a isso é que você o busque. A Bíblia diz que a primeira coisa que Josafá faz é buscar o Senhor. Ele fica alarmado diante daquela dificuldade, ele fica preocupado diante daquela situação. Então o que ele faz? Ele vai buscar o Senhor. Ele vai abrir o seu coração com Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai colocar a sua causa diante do Senhor, Ele vai chorar ali diante de Deus,
para que aquela situação se reverta. Essa é a primeira coisa que Josafá fez e que você precisa fazer também diante das batalhas da vida. A segunda coisa, meu querido, que Josafá faz, está lá no versículo 8 em diante, ele diz assim: eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Segunda coisa que Josafá faz foi lembrar a Deus das suas promessas. Muitas vezes, querido, nós diante da batalha precisamos ter conosco a palavra de Deus, precisamos conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer que Jesus venceu a Satanás não apenas por quem ele era, filho de Deus, mas ele venceu porque ele liberou a palavra de Deus. Ele sempre disse: está escrito. Um dos grandes males dos nossos dias é que a boa parte, talvez a maioria dos cristãos de hoje, não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito, de buscar nas Escrituras respostas para as suas adversidades. Então Josafá ele começa a declamar aquilo que está escrito. Olha, é promessa. Quando nós olhássemos para este lugar, quando nós virássemos nosso rosto para Jerusalém, para o templo e orássemos, o Senhor nos daria a resposta. Então eles começam a tomar posse de promessas. A terceira coisa que é importante na nossa vida, no meio de uma batalha, está no versículo de número 15, que o profeta diz para Josafá. Ele diz: escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O terceiro princípio a vencer batalhas é não aceitar o desânimo. É você não ficar com medo, é você enfrentar as batalhas da vida com coragem, é você se dispor, de fato e de verdade, a encarar de frente a adversidade, cheio de convicção no seu coração, lançando fora o medo, lançando fora o desânimo, lançando fora tudo aquilo que pode de alguma forma impedir você de atingir aquilo que Deus tem para você. Então, no dia de hoje, nessa primeira parte dessa mensagem, eu quero que você guarde isso no seu coração. Para você vencer batalha, você tem que consultar ao Senhor em oração, você tem que conhecer as promessas da sua palavra, e você, meu irmão, minha irmã, tem que permanecer firme, lançar fora o medo e tudo aquilo que lhe impede de viver o melhor de Deus.